Neste vídeo agora, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do jogo de xadrez, que é o checkmate. Então, para que possamos ganhar a partida, nós temos que buscar efetuar o checkmate. Existe, é claro, as duas formas de terminar uma partida, que conversaremos depois, que é quando o coleguinha comete 3 lances irregulares, ou as 3 faltas, como a gente costuma falar, ou até mesmo quando o coleguinha precisa desistir dessa partida. Mas agora nós vamos nos focar no checkmate. Mas antes, para que a gente possa entender o que é um checkmate, nós vamos falando um pouquinho sobre o cheque. Então, o que é o cheque? O cheque é quando temos uma peça ameaçando o rei. Lembrando que qualquer peça pode dar cheque, menos um rei no outro. Por quê? Porque se eu colocar um rei próximo do outro, ele vai estar se colocando em xeque. Vejamos então algumas situações. Note que se eu coloco um rei perto do outro, eu estou deixando o meu rei ameaçado. Então, neste caso, mesmo que a peça clara tenha feito esta jogada, ele deixou o seu rei em ameaça. E isso é considerado um lance irregular. Vejamos então uma situação agora de um cheque com a dama. Vamos colocar essa dama aqui à frente do seu rei. Note que fazemos a jogada agora, nós temos aqui várias opções de jogadas para a dama, né? Ela é a peça mais forte, ela anda para todos os lados. Mas nota que tem esta jogada aqui na vertical que está ameaçando o rei. Neste caso, nessa posição, o rei escuro ele será obrigado a movimentar para uma casa ao qual ele não fique mais nesta ameaça. Ele tem então 4 opções, que é andar para a casa D8, para a casa D7, para a casa F8 ou para a casa F7. Como ele tem essas opções de sair do cheque, nós consideramos que isso aqui não é um checkmate, ou seja, a partida ainda não terminou, porque o rei escuro ainda tem para onde jogar. Note que a dama, ela dá o cheque de acordo com o seu movimento. Então aqui nós vimos o cheque na vertical. Vamos ver uma outra posição para a dama. Supondo que essa dama esteja nesta casa, o que vai ocorrer agora? Ela vai estar dando cheque da mesma forma, só que agora um cheque na diagonal. Note que o rei também tem 4 casas que ele vai poder jogar, e assim ele tem a possibilidade de sair do cheque. Como a dama também anda na horizontal, nós poderíamos colocar, por exemplo, imaginar que a dama esteja aqui na casa H8, e agora ela está dando cheque na horizontal. O rei, neste caso agora, vai ter 3 casas para jogar, ou seja, não é um checkmate, porque o rei tem para onde escapar. Vamos ver agora outras peças, como que elas podem dar o cheque. Tirando a dama agora, vamos ver a possibilidade do cheque com a torre. Note que eu estou usando aqui peças claras ameaçando as peças escuras, mas isso deve ser feito de forma análoga. A torre, como ela anda na vertical e na horizontal, ela também vai dar o cheque desta forma. Então, por exemplo, se colocarmos uma torre aqui na casa H8, já posicionei uma dama, né, nessa casa, mas da mesma forma, olha só, o que vai acontecer? Como ela anda na vertical e na horizontal ela está dando o cheque ao rei, e da mesma forma, o rei pode escapar, então não é um checkmate. Poderia, por exemplo, se essa torre estivesse posicionada aqui, tá, pessoal? Aqui não foi um movimento, tá? Está usando
o modo de edição, para que a gente possa, coloca a peça onde ele quer, tá? Eu posso mudar essa peça de lugar da forma que eu quiser para a gente ver como que dá o cheque. Depois, quando eu aperto play aqui, é que eu vou ver, olha só. Tá vendo? A torre está dando cheque no rei. Ele tem, aqui neste caso, agora 4 casas para escapar. Poderia ser em outro lugar? Poderia sim, por exemplo, se eu estivesse aqui, tá? A torre estivesse aqui, ó, na casa C8, o que vai acontecer? Ele está ameaçando o rei também na horizontal. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existem várias possibilidades de fazer o cheque. Vejamos agora, pessoal, a possibilidade de fazer um cheque com o bispo. Então, vamos pegar esse bispo, vamos supor que ele esteja aqui na casa H5. Ele faz a ameaça ao rei. Olha só. Então, como ele anda na diagonal, ele está ameaçando o rei, fazendo cheque no rei na diagonal. Lembrando que, então, nesse caso, como o bispo ele só anda numa cor de casa, para que o rei receba o cheque, ele tem que estar na cor da casa que esse bispo anda. Por exemplo, poderíamos ter um outro bispo nesta casa, na casa escura. O que vai acontecer? Esse bispo não vai estar dando cheque no rei. Tá? Lembrando que o cheque só é possível com o rei adversário. Então aqui ele não vai estar dando cheque ao rei. Quem estaria dando cheque seria este aqui, que está na casa clara, ou seja, na casa de mesma cor do rei. Bem, pessoal, no caso dos cavalos, o que vai acontecer? Lembrar que o cavalo, ele ameaça uma peça, ele captura uma peça no final do seu movimento, que é um final do movimento em L. Então, por exemplo, neste caso, se eu tiver um cavalo nessa casa F7, vamos colocar aqui um outro cavalo, só para a gente já ter uma ideia, na casa C6. Eu teria aqui um cavalo dando cheque, que seria este primeiro cavalo que eu coloquei aqui na casa F6. Colocando aqui então, como que esse cavalo pode andar? Ele anda em L, ele faz cavalo, cavalo, né? Fazendo um movimento em L. Quando ele faz esse movimento em L, então cavalo, ele ameaça o rei. Já o cavalo que está na casa C6, ele não pratica uma ameaça, porque não tem casa, né, nem ao rei, nem alguma outra peça que ele possa ou capturar ou ameaçar. Então, o cavalo, como a gente sabe, ele muda, toda vez que ele faz o seu movimento em L, ele muda a cor da casa. Então, para que eu possa dar o cheque em um rei que está numa casa clara, eu teria que ter um cavalo posicionado em uma casa escura, fazendo o seu movimento e terminando esse movimento, né? Andando as 3 casas, a terceira casa seria nessa casa onde o rei está. Se eu usar, no caso, o cavalo que está numa casa de mesma cor que o rei, isso não vai ser possível, preste atenção, né? Ele só vai poder depois andar para uma casa escura. Então, essa é uma forma de dar o cheque com o cavalo. Note que aqui ainda é cheque, né? O tio não colocou nenhum cheque mate, por quê? Porque o cavalo tem para onde escapar. Pessoal, por último e não menos importante, nós temos o peão. O peão também tem a possibilidade de dar o cheque. Porém, ele tem uma certa dificuldade. Qual é essa dificuldade? Para que o peão possa dar o cheque, eles têm que estar próximo do rei, porque o peão ele só ataca, ele avança em uma casa. Então, pensamos da seguinte maneira, se eu colocar um peão aqui na casa F7, ele vai fazer uma ameaça ao rei, ou seja, ele está dando um cheque ao rei. Só que neste caso, o que acontece? Por que a gente tem que tomar cuidado com o cheque do peão? Porque se ele estiver desprotegido, o rei pode ele pode sair desse cheque fazendo a captura. O que é a captura? Uma das formas de sair do cheque. Ele vai capturar a peça adversária, que no caso é o peão. Tá bom? Então, ele pode sim fazer o cheque, é uma peça menor, tá? Lembrando que o rei pode escapar também movimentando-se para qualquer outra casa, mas nesse caso seria, né, mais vantajoso para o rei capturar o peão. Então o peão pode dar o cheque, mas tem que tomar cuidado para que ele não seja capturado. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o checkmate. Como foi dito antes, o cheque é uma ameaça ao rei, mas é uma ameaça onde esse rei vai ter ainda como escapar, vai ter como jogar ou se defender. Então poderia haver a pergunta, o que é um checkmate? Checkmate é uma ameaça
na qual o rei não tem como se defender, não tem como se movimentar, não tem como escapar. A primeira coisa que temos que colocar na cabeça é que para fazer um checkmate, nós precisamos de duas peças. É impossível que uma peça sozinha consiga dar o checkmate. Nós vamos usar então uma peça para fazer o cheque e a outra para impedir que o rei se defenda, fazendo um movimento, fazendo uma captura ou até mesmo uma cobertura. Vejamos a seguinte situação. Se eu conseguir colocar a dama na casa H8, nós já sabemos que ela vai ameaçar o rei, né? Foi uma posição que a gente já viu em outro momento, mas nós sabemos que o rei vai poder escapar para uma dessas três casas aqui à frente. Para que eu possa dar o checkmate, então, ou seja, para que o rei não tenha para onde escapar, eu teria que usar uma outra peça em uma posição que eu proíba o rei de andar para uma dessas casas aqui, uma dessas três casas. Um exemplo de peça que eu posso usar para fazer esse tipo de checkmate é a torre. Se eu colocar, por exemplo, uma torre nessa casa A7, o que vai acontecer? A dama está ameaçando o rei, porém, o rei, olha só, está ameaçando o rei, porém, esse rei não tem para onde escapar, porque ele não tem nenhum lugar que ele possa jogar. Se ele movimentar para a casa F ou casa D, né, na horizontal, ele continuará ameaçado pela dama. Se ele andar para uma dessas outras duas casas, dessas três casas, perdão, na linha 7, tanto a F quanto a E e a D, ele também vai continuar ameaçado, só que agora por uma torre. Nós temos então agora um checkmate. Esse checkmate é chamado de checkmate paralelo, porque nós temos duas peças fazendo uma ameaça paralelamente à linha, né, em que o rei possa estar e se movimentar. Lógico que não precisa ser somente nessa posição, nós temos algumas outras posições em que a gente consegue colocar esse rei também em checkmate paralelo. Por exemplo, podemos ter checkmate paralelo com o rei aqui na casa H8, e agora nós temos, ele está na vertical, a ameaça está na vertical. Nota que a gente trocou agora. Quem ameaça o rei, quem dá o cheque é a torre, e quem ajuda o cheque é a dama. Nós poderíamos também ter nesse lugar aqui, ó, fazer esse tipo de checkmate, duas torres. Esse é um dos cheques mais comuns que a gente pode ter, tá? Mas nota que a gente vai precisar dessas duas peças, né? Nós temos que ter uma peça para fazer ameaça e uma para proteger o movimento do rei. Vou colocar aqui para vocês, então, mais um tipo de checkmate, agora usando duas peças, só que de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou usar agora a dama e o próprio rei. Então, há essa possibilidade de a gente fazer checkmate fazendo com que o rei auxilie no checkmate. Note que eu não posso colocar um rei perto do outro, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Imaginar o seguinte, que a dama, ela vai dar o cheque no rei. Então, eu vou colocar ela aqui em uma posição, tá, próxima ao rei, em que ela vai estar ameaçando. Ok? E aí vocês podem falar, tio, lógico que ele não pode andar para nenhuma dessas duas casas, mas ele pode capturar a dama. E aí que vem aquela história que o tio falou. Eu vou colocar o rei protegendo. Aonde que esse rei pode estar, então? Então, por exemplo, se esse rei estiver aqui, ó, já impede. Por quê? Porque se esse rei fazer a captura da dama, ele continuará em xeque. Ele não pode andar nem para frente, nem para os lados, e não vai poder capturar. Continua em xeque. Ou, se o rei continuar aqui, né, tá vendo? Ó, ele está próximo. Então, isso aqui é uma outra forma muito usada também, porque geralmente nós vamos ter, final de partida, nós teremos poucas peças. Como que eu posso fazer, então, um checkmate com poucas peças? Então, isso aqui seria uma possibilidade, usando, então, o rei para proteger a peça que está dando o cheque, tá? Nós temos também outras possíveis posições, né? Por exemplo, se a dama estivesse aqui, né? Ele vai poder andar para cá, tio, mas se eu colocar o meu rei aqui, ó, tá vendo? Eu já protejo, ele não vai conseguir fazer esse cheque, tá certo? Não vai poder capturar, nem andar para nenhuma dessas duas casas. Então, são várias possibilidades, como eu te disse. Eu preciso ter, no mínimo, duas peças, uma para fazer o cheque e a outra para auxiliar para que esse rei não possa escapar.
Pessoal, para algumas peças, às vezes é necessário a ajuda de mais do que uma peça para auxiliar no cheque. O que acontece, por exemplo, com o bispo? Tá? Eu tenho que, somente com o bispo, eu não vou conseguir fazer esse cheque, o checkmate, na verdade, e mesmo que eu coloque o rei para proteger o bispo, eu ainda vou continuar tendo casas, lugares que esse rei escape. Então, aqui nesse caso, eu tenho que ter o auxílio de mais uma outra peça. Por exemplo, um outro bispo me auxiliaria. Você já não pode andar nem para frente, nem capturar, mas ele pode andar aqui para cá. Um outro bispo, por exemplo, ameaçando essa casa G8, já não tem mais como esse rei escapar. Ou até mesmo o nosso querido e fraquinho, mas muito importante, peão. Certo? Essa posição também pode ser trocada. Olha que interessante. Vou inverter as posições aqui, ó, e vou colocar o peão dando cheque. Nota que então quem deu o checkmate agora foi o peão. O rei não vai poder se movimentar para frente, ele não vai poder se movimentar para a captura desse peão. E agora eu tenho aqui uma peça, que no caso é o bispo, protegendo a casa G8 para que ele não possa andar. Então aqui um checkmate de peão. Então, todas as peças podem dar o checkmate, menos o rei, é claro, né? Porque ele não vai poder chegar perto de outro rei. Então, por isso que eu digo, todas as peças são importantes. Por isso que a gente tem que, no começo do jogo, estar sempre pensando em não perder o mínimo possível de peças. É lógico que não vou conseguir ficar o jogo inteiro sem perder nenhuma peça, mas sempre tentar perder o menor número possível de peças durante o jogo, tá? Vou colocar mais algumas situações só para a gente ver aqui, e depois a gente volta a falar mais um pouquinho do cheque. Olha só, o peão está dando o cheque no rei, certo? E aqui quem está protegendo a casa G8, na verdade ele protege, neste caso aqui eu não precisaria, esse rei poderia estar para cá, por exemplo, né? Porque ele protege essas duas casas, esse rei poderia estar aqui numa posição um pouquinho diferente, sem problema nenhum, ok? Então, pessoal, checkmate, coloca isso na cabeça. Eu tenho que achar uma posição em que o rei fica ameaçado, mas ele não tem saída. Não é rodear o rei de peças, né? Às vezes eu rodeio o rei de peças, mas o rei tem a possibilidade de capturar uma peça, então tem que tomar cuidado com isso. Ok? Bem, galerinha do quinto ano, para encerrar então essa nossa videoaula, a gente vai deixar aqui uma sugestão, um desafio para vocês, que é você montar em seu tabuleiro vários tipos de checkmate. Como que a gente faz isso? Como é que vocês podem fazer isso? Num tabuleiro, que o tio está usando o computador, vocês podem usar um tabuleiro físico, né? E vocês vão colocando as pecinhas. Então, coloca aqui o rei, por exemplo, em diversos lugares. E aí você vai tentando fazer e visualizando as possibilidades de checkmate. Por exemplo, eu quero fazer um checkmate onde eu vou usar a dama. Onde que eu quero colocar essa dama para dar o checkmate? Eu quero colocar a dama aqui na casa H6. Colocando essa dama na casa H6, eu estou dando um cheque no rei? Estou. Para onde que o rei pode fugir? Aí eu vou ver aqui, tá? Se ele pode fugir para cá, como que eu posso proteger, por exemplo, a casa G1, a casa G2, né, ou qualquer outra casa que esse rei possa fugir? Não, esse rei, na verdade, está aqui na casa E1. Vou tentar então. Quero fazer com o cavalo. Onde eu vou colocar o cavalo para que ele possa dar o cheque no rei? Para que seja checkmate? Quais casas que ele pode fugir? Como que eu posso fazer para proteger essas casas, para que o rei não possa fugir para elas? Tá? Então é assim que a gente vai treinando, que a gente vai começar a visualizar melhor como que é um checkmate. E fica também uma segunda sugestão, que é vocês fazerem uma partida de xadrez e depois, né, de montarem esses checkmates, tentar fazer o checkmate ou algum checkmate desse que o tio mostrou aqui no vídeo para vocês. Se não tiver, é lógico, como jogar com uma pessoa, né, da sua casa, né, você pode jogar pelo tablet ou pelo celular, ok? E aí na próxima aula o tio vai comentar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho com vocês, trazer mais algumas possibilidades de checkmate. Então um abraço para todos vocês e bom fim de semana.